Um vídeo que vocês me pediram muito, que é sobre Paty. Eu entendi que tem que fazer devocional. Eu entendi que eu tenho que tirar um momento com Deus. Eu entendi que não precisa ser uma coisa complicada, mas como? Como que eu faço meu devocional? Como que eu realmente leio algo e não fica aquela coisa fria, aquela coisa assim, sabe, sem sentido, não entendo a Bíblia, eu não sei como interpretar, eu não sei como realmente fazer o devocional fazer sentido para mim. Então, o vídeo de hoje ele é para você. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus. Assim como um dia ele me encontrou, eu quero que ele te encontre também. Tem sido maravilhoso tudo que está acontecendo aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um devocional prático junto com vocês. Então, eu deixei para fazer o meu devocional gravando para que eu possa fazer junto com vocês. Mas antes de a gente partir para a parte prática, eu quero comentar algumas coisas que eu acho que é muito importante você levar em consideração, sabe, na questão do devocional. A primeira, teve um vídeo passado que eu até falei sobre devocional, que eu mencionei que eu não faria mais 2 devocionais por dia. Só que eu mudei de ideia, né? Mas depois eu vou falar sobre isso. Hoje eu faço 2 devocionais. Eu faço esses aqui. Eu faço os 5 minutos com Jesus e eu faço o café com Deus Pai. Eu vou deixar um card aqui em cima falando mais sobre essa questão do devocional. Só que o que acontece? Eu não me adaptei muito a esse aqui, porque é uma linguagem muito técnica. E eu, no momento de vida que eu tava vivendo, que era meu primeiro ano, assim, realmente fazendo todos os dias um devocional, eu precisava de algo mais espiritualizado, algo mais assim que tocasse no fundo da minha alma, não sei se você me entende. Mas aí o devocional, ele tem muito aquela coisa de depende de o que você se adapta. Porque ele tem que ser aquela coisa assim, de eu ler e falar, caramba, falou comigo. E aí faz muito sentido. É obrigatório ter um devocional? Como eu falei no outro vídeo, não precisa ter um devocional. Só que o devocional ele é bom porque ele se torna um guia, principalmente para quem ainda está começando nessa jornada. Porque se você está começando essa jornada de querer conhecer Deus, de todos os dias você se dedicar ali para ouvir, para ler a palavra de Deus, você ir direto para a Bíblia, e dependendo da linguagem que é a sua Bíblia, vai se tornar um pouco difícil, sabe? A interpretação, você entender e tudo mais. Então, eu gosto sim de ter sempre um devocional para fazer junto. Então, eu estava fazendo esses 2. Este daqui eu vou parar de fazer, porém, presta atenção numa coisa. Quando você determina algo com Deus, cumpra. Quando virou o ano de 2023 para 2024, eu ganhei a Bíblia e o devocional da minha cunhada, que assim foi a chama que precisava para eu começar a ficar mais perto de Deus. Eu já tinha a Bíblia, obviamente, mas essa Bíblia aqui é uma Bíblia mais com espaço para anotação, uma linguagem melhor. E aí eu ganhei esse devocional. Esse devocional, aliás, nem ele é de 2024, ele acho que ele é de 2023, mas eu escolhi ele assim de forma aleatória, porque eu também nem entendia que tinha um por ano desse daqui, e foi perfeito, porque por muitos dias Deus falou comigo através dele. E aí, na mesma semana, eu ganhei esse aqui do meu pai. E aí eu falei, não, eu vou fazer esses 2 devocionais sim ou sim todos os dias, né? No dia que eu não puder fazer, no dia seguinte eu faço 2 e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Então todos os dias eu fiz o meu devocional. Tá tudo grifadinho, tá vendo? Todo dia. Mesmo não sendo a linguagem que eu gosto 100%. Só que sempre tem algo para aprender. Por quê? Porque eu me comprometi com Deus. Eu não me comprometi com meu pai, não me comprometi com a minha cunhada, não me comprometi com ninguém. Foi com Deus. Então, se eu prometi, eu vou cumprir. E aí eu fiz esse daqui e eu fiz esse daqui também, ó. Todos os dias de 2024. E aí, por coincidência, hoje que eu tô gravando esse vídeo, chegou uma caixa pra mim, gente. Ai, eu tava muito ansiosa por essa caixa. Era pra ela já ter chego. Tava toda desesperada, entrei em contato com a livraria, eles falaram, olha, a demanda tá muito grande, vai chegar até o Natal, fica tranquila. E aí chegou pra mim, que aí eu já fiz a minha encomenda pra 2025. Eu tô muito feliz, gente, muito feliz, porque esse aqui é um devocional da pastora Viviane Martinello. Eu sou aluna do Casa de Isabel também, então é algo que me trouxe muita clareza nessa parte da vida de ser mulher, e aí eu resolvi comprar o devocional dela também, muito bonito ele, capa dura, gente, maravilhoso. E aí também já veio pra mim o Café com Deus Pai de 2025, então já estamos preparados aqui pra poder começar. E sabe o que é mais legal? Porque agora eu virei a louca de presentear com devocional, porque eu fui presenteada. E aí eu já tô aqui, ó, com 3 devocional aqui pra minha família pra presentear elas também. Porque vai ser muito bom, é muito bom tudo isso. Mas vamos lá, vamos para a prática. O que é a primeira coisa que a gente faz? Escolhe um momento do dia e um lugar que seja silencioso, tá? Para você conseguir prestar atenção. Não tenta fazer o teu devocional enquanto tem alguém assistindo televisão do seu lado, porque eu não sei você, mas eu não consigo me concentrar enquanto eu tô, por exemplo,
tentando ler e tem alguma outra coisa falando ou tocando, ou, né, até música gospel mesmo, eu não gosto de colocar música pra fazer meu devocional, porque quando eu conheço a música, eu começo a entrar na letra da música, mesmo que não tá cantando, mas eu começo a entrar na letra da música, e quando vê, eu falo, opa, o que eu tava lendo aqui? Aí eu tenho que voltar. Então eu não gosto de fazer isso. Tá com barulho em volta? Procura no YouTube, ruído marrom, e aí coloca um fone de ouvido e ele é perfeito para você conseguir fazer, porque ele não tem melodia, não é música, não é nada, e ele também abafa o som externo, então ele é muito gostoso de você conseguir fazer assim também. Segundo passo, já tenha pronto tudo que você vai usar. Esse ano me presenteei com muita coisa de papelaria, então tem vários post-its, eu tenho um estojinho aqui, ó, cheio de caneta, porque eu estudo realmente a Bíblia e tudo mais, mas você não precisa. Tenha uma caneta ou um lápis de cor, um post-it, se você tiver, alguma coisa para você anotar, porque é bom quando você anota algo que você aprendeu naquele dia. Se você quiser preparar um café, ter alguma coisa, tenha. Geralmente eu não faço isso porque eu acabo me distraindo enquanto eu tô tomando alguma coisa e tudo mais, então geralmente, de verdade mesmo, durante meu devocional eu não tenho nada além de uma garrafinha de água. E aí também a gente entra pra oração. A oração, ela é muito importante, gente. E vou falar pra vocês que às vezes a gente esquece sim, sabe? Mas ainda bem que o Espírito Santo ele incomoda a gente, né? E aí existe a oração. Como que é essa oração? A oração, antes de você fazer um devocional, nada mais é do que você pedir sabedoria e discernimento pro Espírito Santo. Porque não tem como você ler a palavra de Deus e querer interpretar assim, a louca, sem o Espírito Santo dentro de você. Porque você não vai conseguir. Você vai querer interpretar do seu jeito, você vai querer interpretar do que vai te agradar, entendeu? E aí não vai fazer sentido. Então, para você ter uma interpretação boa, para você às vezes ver aquilo e falar, caramba, isso faz muito sentido para minha vida, você precisa pedir isso pro Espírito Santo. E aí como que eu oro? Aí é muito simples. Eu fecho os meus olhos e falo, Espírito Santo, tô aqui agora, vou fazer o meu devocional. Quero te pedir orientação, quero te pedir sabedoria, para que ao ler o devocional, ao ler a palavra de Deus, que eu consiga entender o que está sendo dito, o que está sendo escrito, para que eu consiga interpretar da melhor forma possível. E que se tiver alguma interpretação equivocada da minha parte, que o Espírito Santo me incomode, que ele me mostre, e que realmente eu consiga ter clareza. E Pai, se o Senhor quiser falar hoje comigo através do devocional, eu estou aqui, eu estou preparada para o Senhor falar comigo. Mas se o Senhor não quiser falar, tudo bem também. Em nome de Jesus, amém. É isso. Se você tem uma questão mais específica, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão muito importante sobre, sei lá, fechar um contrato, sobre, sei lá, alguma decisão importante. Pede todos os dias, fala, Deus, preciso tomar essa decisão, o Senhor sabe que eu quero tomar uma decisão baseada no que o Senhor tem para minha vida. Se o Senhor quiser usar o devocional para falar comigo, Pai, eu estou aqui. Me deixa mais sensível espiritualmente para entender se é o Senhor falando comigo. Mas se o Senhor não quiser falar, tudo bem também. Entenda, não é todos os dias que isso vai acontecer. Não é do dia para a noite que você tem uma questão e vai aparecer a resposta para você. Não é. E aí por isso que você fala comigo. Mas se não quiser falar, tá tudo bem também. Porque é tudo no tempo de Deus, tá bom? Então bora para a parte prática do devocional. E aliás, eu vou deixar um link lá embaixo caso vocês queiram, porque vocês sempre me pedem, né? Vai ter ali esses devocionais que eu tenho, a Bíblia que eu uso, vai ter tudo já de forma mais prática para vocês. Então tem um link ali embaixo para caso você queira ver qual que é e tudo mais, e até quiser comprar. É um link ali de indicação mesmo, não sou eu que vendo nem nada, mas pode ser que te ajude caso você esteja buscando um devocional, tá certo? Então, bora pra parte prática. Bom, o vídeo vai ao ar no dia 23, então eu vou fazer o devocional do dia 23 de dezembro com vocês, tá bom, gente? Vocês perdoam minhas unhas, minhas mãos? Eu sou uma mãe que não tem telas em casa, então eu tenho que me virar nos 30, criando um monte de coisa com os meus 2 filhos pequenininhos, inclusive eles estão gritando do outro lado da porta, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então não me julgue, porque os primeiros vídeos estavam tão linda, maravilhosa, mas agora a vida de mãe, né, vira realidade. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer os dois juntos para não ficar muito longo. Mas aí o que eu faço? Eu primeiro faço o que é mais difícil para mim. O que, vamos dizer assim, menos toca no meu coração, de certa forma. Então é isso que eu faço, ok? Então, por exemplo, esse aqui é o que menos toca no meu coração, no sentido de ele é mais técnico e tudo mais, eu começo por ele. E aí como que ele funciona? Ele tem o título, ele tem a leitura bíblica, ele tem o versículo base, que é uma parte da leitura bíblica, ele traz todo um texto e ele traz uma oração, tá
tá certo? Então eu começo por ele, faço meu devocional, como vocês podem ver aqui, eu falei pra vocês, ó. Eu sempre faço devocional, sempre, todos os dias, mesmo. Às vezes eu olho e falo, gente, não entendi nada, tá tudo certo. Mas é porque pra mim não funcionou, mas tem muita gente que funciona com esse devocional. Pra mim não deu muito certo, então eu deixei quieto. Então daí eu não vou ler esse daqui junto com vocês. Depois de fazer ele, eu vou pro segundo devocional, que é este daqui. Este daqui eu já vou abrir aqui no dia 23 também, certo? Aqui, ó. E aí a gente vai ler juntas, tá bom? E aí eu quero mostrar pra você como que eu trago pra minha vida, trago pra minha realidade o que tá sendo falado aqui nesse devocional. Vamos lá, vou tentar deixar aqui pra vocês conseguirem ler também, ok? Deixa eu abrir aqui. Deixar aqui para vocês conseguirem ler também. Abandone a escassez, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Desde o momento em que acordamos pela manhã, fazemos escolhas. Na vida, esteja certo de que o que vai mover você para o propósito é a sua decisão. Você não nasceu por acaso, você nasceu para um propósito maior do que você, seus planos e seus projetos. Quando você entender isso, será libertador, porque acabará vivendo uma vida diferente, uma vida centrada em Deus. Então, olha só, eu já começo agora trazendo essa questão do primeiro, né, dessa primeira parte. Eu vou pegar meu marca-texto aqui. Então, ele já traz essa primeira parte. Que o que acontece? O que eu vou grifando? Eu vou grifando coisas que são relevantes para mim. Então, o que ele me trouxe aqui? Que o que vai mover para o meu propósito é a minha decisão. Não é ficar sentada esperando. Não é ficar orando e falando, Deus, mostra para mim enquanto eu tô sentada. É eu agir. Então, eu tenho que decidir, eu tenho que agir, eu tenho que ir para frente. Você não nasceu por acaso, você nasceu para um propósito maior do que você, seus planos ou seus projetos. Então, hoje, eu tô caminhando pro meu propósito. Mas eu lia muito isso antes também, quando eu estava sem entender meu propósito. Isso me dava uma luz no fim do túnel, porque eu entendia, não, todo mundo nasceu para algum motivo, ok? Então eu tenho um motivo aqui nessa terra. Quando você entender isso, será libertador, porque acabará vivendo uma vida diferente, uma vida centrada em Deus, que é o que eu vivo hoje, e realmente faz muito sentido. Quando você entende que o seu propósito é algo maior do que você para de viver para você e você passa a viver para Deus. E aí tudo que você faz para glorificar Deus. Aí a gente continua. Entre uma vida rasa, fadada à escassez, escolha viver a grandeza. Quando você entende isso, passa a viver no espírito e não mais na carne, pois a vida carnal é uma vida pequena e fadada a um propósito temporal, ao passo que uma vida no espírito é uma vida plena, guiada pelo mover de Deus em direção ao propósito eterno no Senhor. Vamos lá, eu sempre pego parágrafos, né? Então, o que ele está falando? Entre uma vida rasa, fadada à escassez, escolha viver para a grandeza. Nossa, Paty, então eu tenho que ser dinheirista, eu tenho que pensar grande. Não, é que você não precisa ficar pensando pequeno mesmo. Você pode pensar em coisas grandes, porque o que a gente vive aqui é uma coisa muito minúscula perto do que a gente vai viver na eternidade. E ele traz, ó, quando você entende isso, passa a viver no espírito e não mais na carne, pois a vida carnal é uma vida pequena, fadada a um propósito temporal, ou seja, a gente vem para a Terra, a gente passa aqui seus 80, 90, 100 anos, alguns infelizmente vão mais cedo, e depois a gente volta para o céu, é basicamente isso. Ao passo de que uma vida no espírito é uma vida plena, guiada pelo mover de Deus em direção ao propósito eterno. Então, quando você está aqui na Terra e você está cumprindo o seu propósito baseado no que Deus tem para sua vida, é muito diferente. Você consegue ver grandeza nas coisas, mesmo nas coisas pequenas. Então, quando você pensa só em dinheiro, você está pensando pequeno. Quando a gente fala de viver para a grandeza, a gente fala de aproveitar todos os momentos, aproveitar momentos com os filhos, com o marido, agradecer pela comida que você tem. Você passa a viver a vida com Deus. Alguma vez você já esqueceu de colocar para fora o lixo que é produzido na sua casa para que a empresa que faz a coleta o recolhesse? Já aconteceu comigo. Ou quem sabe houve um feriadão e eles acabaram não trabalhando. Quando você percebe aqueles sacos que estavam bem fechados começam a atrair insetos pelo mau cheiro que exalavam. Então olha só, presta atenção como que ele traz esse contexto. Também na nossa vida, quando não damos a devida atenção aos processos pelos quais passamos, com o que está no coração, vamos acumulando lixo na alma, trazendo complicações emocionais e físicas ao nosso corpo. Uau! Isso aqui é muito forte, gente. Porque olha só, ele tá fazendo uma simbologia na questão do lixo. Gente, lixo que fica esquecido, dá aquelas larvas brancas, fede, dá mosca. É horrível, não é? Então o que ele traz? Ele pega o lixo que é produzido na minha casa e aí não foi recolhido. O que acontece? Os sacos que estavam bem fechados, poxa, você fechou muito bem os sacos, não faz sentido. Eles começam a atrair insetos pelo mau cheiro.
E aí na nossa vida, quando a gente não cuida, a gente não toma atenção de ter jogado o lixo fora, de ter fechado bem, de ter cuidado dessas coisas, que são os nossos processos, os quais a gente passa, dentro do coração a gente vai acumulando lixo na alma, trazendo complicação emocional e física ao nosso corpo. Então, quando você fica amarrada a pessoas ruins, quando você fica amarrada a circunstâncias, quando você fica amarrada a questões que aconteceram no seu passado, coisas nesse sentido, o que vai acontecer? São lixos que você está acumulando e uma hora vai feder, uma hora vai atrair mosca. Então você precisa se libertar, você precisa tirar tudo isso de dentro do seu coração. E aí a gente continua. Nesse dia, ore para que o Senhor alinhe o seu coração ao dele, para que a vontade dele seja sua. Queira sonhar os sonhos de Deus, pois eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Além disso, peça para ele limpar cada canto remoto da sua alma, a fim de que você viva intencionalmente a sua jornada de filho. Então, o que ele está falando para eu fazer? Para eu orar. Então, nesse dia, ore para que o Senhor alinhe o seu coração ao dele. Por quê? Porque eu quero que a vontade dele seja feita e não a minha. E aí, o que acontece? A gente acha que a gente entende tudo, a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente não sabe nada. Quem sabe o que é melhor pra gente é Deus. Por mais que a gente não entenda o processo. Eu não sei o processo que você tá passando hoje, mas às vezes é um processo de falta de dinheiro, de saúde, alguma coisa assim que não foi consequência tua, simplesmente aconteceu. Então isso traz a gente a pensar, o que eu preciso aprender? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Né? E Deus sabe o que está fazendo. É diferente quando a gente toma uma decisão imatura, quando a gente comete um erro. Mas quando simplesmente acontece do acaso, é Deus agindo, né? E aí peça para ele limpar cada canto remoto da sua alma, a fim de que você viva intencionalmente a sua jornada de filho. O que é viver a jornada de filho? É você viver o propósito que Deus tem para sua vida. E aí ele traz aqui uma frase. O tempo de Deus nunca está errado. Confie nele em todos os momentos. Isso aqui é lindo, gente. Deus nunca erra. Ah, mas por que eu não ganhei dessa vez o dinheiro que eu precisava? Ah, mas por que não foi dessa vez que eu fiz um tratamento de saúde e eu não me curei? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele sabe o que faz. Aí esses dias eu até recebi um comentário, mas Paty, a gente tem a história lá de Moisés, que boa parte daquela população que estava no Egito, né, que fugiu do Egito, que estava no deserto, não chegou a ver a terra prometida. Então como saber que se Deus vai mostrar pra gente algo, né, a promessa, e não vai entregar? Não é que ele não quer entregar. É que às vezes por desobediência, por falta de fé, a gente não acredita e a gente não corre atrás, a gente não faz por onde, a gente não confia em Deus. E aí o fato de não confiar em Deus, gente, isso é muito perigoso. Você deixa de receber sua bênção. Então confie em Deus, o tempo de Deus nunca está errado, confie nele em todos os momentos da sua vida. Ele traz uma leitura e ele traz uma anotação. O que geralmente eu anoto? Vou até anotar junto com vocês, perdoem a minha letra, tá? Nesse momento. Mas o que eu anoto? Eu anoto alguma coisa baseado no dia de hoje. Então eu sempre faço algum pedido para Deus. Então o que eu vou pedir aqui, por exemplo? Pai, me ajuda a confiar em Ti, em todos os momentos. Que minha fé seja inabalável. Em coraçãozinho. É isso que eu faço. É basicamente isso. E aí ele tem a leitura bíblica, Salmo 147. E aí eu vou ler junto com vocês também. Vamos lá para o Salmo 147. Ele tem 20 versículos, então ele vai ser rapidinho. Eu vou ler, eu não vou anotar para não perder muito tempo. Só que daí eu quero ir trazendo o que eu vou entendendo de cada versículo, entende? Para ser de uma forma mais fácil. Então vamos lá. Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriado. Então, por exemplo, aqui o salmista já está convidando a gente para fazer o quê? Para louvar a Deus. Ele enfatiza que louvar a Deus é algo bom e agradável e correto, porque Deus ele é digno de adoração. Então, louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. O que isso tem a ver? Deus ele é apresentado aqui como um restaurador, porque ele reconstrói a cidade de Jerusalém e traz de volta aqueles que foram espalhados. E aí ele está falando aqui, provavelmente, ao exílio babilônico. Por isso que é bom a gente entender contextos, entender a Bíblia e estudar.
Então ele fala aqui sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Versículo 3, ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Então Deus não cuida só do coletivo, ele também vai cuidar da pessoa individual. Então ele cura os de coração quebrantado, ou seja, cada pessoa, entendeu? Ele é um Deus que ele se importa profundamente com feridos emocionalmente e fisicamente também. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Então olha a sabedoria de Deus, olha o poder de Deus. Ele não só criou as estrelas, mas ele conhece cada uma e ele conhece, tipo, chama pelo nome. Uma coisa é você chamar, sei lá, a quantidade de pessoas que seja, ou sei lá o quê, né? Às vezes a gente conhece todo mundo de uma sala de aula, conhece todo mundo, sabe, de uma cidade. Mas imagina conhecer o planeta inteiro, imagina conhecer o planeta inteiro e todas as estrelas, que são infinitamente mais. Então o conhecimento de Deus é muito infinito, porque foi ele que criou. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir seu entendimento. Então o salmista aqui, ele exalta a grandeza de Deus, destaca que o poder e sabedoria, eles são incomparáveis além da compreensão humana, porque não tem como, é impossível medir o entendimento, ou seja, é impossível medir a grandeza de Deus. E aí assim eu vou fazendo a leitura do meu livro, do meu capítulo. Tem alguns capítulos, quando eu tô com muita pressa, que eu só leio, e aí eu anoto a data que eu li. Eu gosto muito de fazer isso, de anotar a data que eu li, grifar, para que ao final de 1 ano ou 2 anos eu olhe e falo, caramba, eu li a Bíblia inteira, entendeu? Eu ainda não fiz aquela questão de ler a Bíblia durante 1 ano. Eu vou fazer isso agora em 2025. Vou até compartilhar depois qualquer coisa, eu vou ver se eu deixo um link aqui embaixo, mais adiante, não sei, um plano de leitura para poder ler a Bíblia o ano inteiro. Mas tem dias que eu tô muito corrida, então eu só leio, né, e não faço nenhuma anotação. Quando eu pego para estudar, aí eu estudo mesmo, gente. Então, por exemplo, aqui, ó, um livro que eu estudei bastante foi o livro de Eclesiastes. Então eu venho e faço todo um estudo de Eclesiastes, eu busco a informação, eu assisto vídeos, eu pego outros teólogos, eu tento pegar outras linguagens para poder entender mais. Então eu pego umas 3, 4 bíblias, coloco na minha mesa e leio cada versículo na sua linguagem diferente para poder fazer o estudo. Mas de verdade, se você está no começo, leia versículo por versículo, que nem eu fiz aqui, e tenta entender. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. O que significa isso? Poxa, ele está falando de Deus. O que Deus faz? Ele vai curar o coração quebrantado, ou seja, ele vai curar emocionalmente e enfaixa suas feridas. Então Deus também cura fisicamente. Então Deus também cuida das pessoas de forma física, não só de forma espiritual e emocional. Você entende? Isso é fazer o devocional. Então é isso que eu faço todos os dias. Nem sempre eu anoto. Porque eu sei que às vezes a sua vida corrida de mãe não vai te permitir ficar anotando sempre. Mas o fato de você se dedicar a estudar a palavra, a você ler e você meditar nela, o que é você meditar? É ler o versículo e tentar entender o que ele está querendo dizer com aquele versículo. Não só bater o olho e acabou, entendeu? Então tentar entender o que é aquele versículo, por que é que ele está falando isso. E aí, o que eu te dou o que eu posso te indicar? O plano de leitura que tiver aqui, você só lê. Então, por exemplo, por isso que Salmos ele tá assim, porque aqui eu só li. Porque tem dias muito corridos. Mas escolhe, por exemplo, um livro da Bíblia para você estudar, a parte do que você está lendo no plano de leitura aqui. Então aqui, por exemplo, para estudar eu escolhi o livro de Eclesiastes, eu peguei o livro também de Provérbios, cadê o livro de Provérbios? Acho que tô indo para trás. Mas ó, o livro de Provérbios eu comecei a estudar ele também, então capítulo 1, 2, o 3, ó, o 4 eu ainda não estudei, porque é o próximo que eu vou estudar para poder trazer para o canal. Então eu vou fazendo aos poucos, conforme eu vou tendo tempo, conforme eu vou tendo a necessidade. Mas não se pilhe em você querer sempre fazer isso aqui. Não se pilhe em você querer fazer desenhos bonitinhos, ter uma letra bonitinha, ter tudo bonitinho. Não, isso aqui eu faço com lápis de cor mesmo, gente. Lápis de cor, caneta azul e pronto, eu vou marcando. Eu só faço com cores diferentes para eu saber do que eu tô falando. Então o verde eu sei que daqui, o rosa daqui. Então, por exemplo, aqui em Eclesiastes, que tinha muito mais coisa, ó. O verde aqui, ele vem pra cá, entendeu? O rosa aqui, ele sobe aqui. Então, quando eu coloco cores, ó, o roxo aqui, ele desce aqui e vem pra cá, pra eu só saber discernir o que eu tô escrevendo sobre o quê. Mas fora isso, ó, a minha letra não é linda, eu não faço desenho, não faço frufru. Eu entendo, eu estudo a Bíblia. Mas eu sei que nem todo dia dá pra fazer isso. Não é todo dia que eu tenho tempo de fazer isso, porque agora, principalmente nas férias das crianças, tá sendo insano aqui em casa. Mas eu não deixo de ler a palavra. Aí eu venho aqui e faço a leitura do dia, de pelo menos um capítulo no dia. E aí fazendo a leitura de um capítulo por dia, em 3 a 4 anos você lê a Bíblia inteira. Nossa, vai demorar muito. 3 ou 4 anos vão passar de qualquer jeito. A Copa do Mundo vem a cada 4 anos. As Olimpíadas vêm a cada 4 anos. Por que nesse intervalo você não aproveitar
para ler a Bíblia inteira, entende? É isso que eu quero trazer para você hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, eu não vou ler todo o capítulo de Salmos para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu ainda vou trazer aqui as interpretações de Salmos, assim como eu venho trazendo de Provérbios e tudo mais. Mas se esse vídeo fez sentido para você, já curte ele para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com o grupo da sua família que está querendo começar a fazer um devocional. E se eu fosse você, já compra um devocional. Se você tem dinheiro sobrando, compra um devocional para você e presenteie as pessoas que você ama. Porque é um presente que ela vai usar todos os dias, o ano inteiro. E se compromete a fazer isso todos os dias. Vocês viram, se eu fizesse isso aqui, gente, sem falar nada com vocês, em 7 minutos eu faço. Literalmente, 2 devocional e a leitura do capítulo, de 7 a 10 minutos por dia você faz. Só que e não tem desculpa, é só você querer fazer. Pensa nisso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.